Eu sempre vivi no limite, foi minha vida toda assim. Foi um acidente que me fez voltar pro meu padrão. Talvez, isso que eu tô dizendo pra você aqui, você possa se identificar. Só que eu cheguei em casa muito revoltado. Minha mente parece que ia dar um colapso. E ela falava de um livro. Esse livro organizou a minha vida e eu tive que vir para Portugal, me envolver num acidente para poder despertar. 13 anos, se não me engano, 14, eu tive um chamado. Será que você está tendo um chamado agora e você não está atendendo esse chamado? Eu não sou mais essa pessoa. É isso que você tem que dizer. Eu mereço ter uma vida boa. Eu mereço ter mais dinheiro. Eu mereço ter relacionamentos de sucesso, relacionamentos saudáveis. Eu demiti o meu piloto automático e você pode fazer o mesmo. Foi necessário acontecer um acidente comigo para poder eu fazer uma mudança mental. Muitas pessoas já passaram por isso que eu vou te mostrar aqui agora, que eu vou te contar, mas muito poucas delas conseguiram aproveitar esse momento para fazer uma mudança mental, para mudar a sua mentalidade a partir de uma coisa negativa que aconteceu. Então preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, eu não sei se você é homem, se você é mulher, eu não sei qual estado você está falando, eu não sei a sua história, eu não sei se isso também já aconteceu com você, mas eu quero saber, eu quero ouvir a sua história, como foi que você acordou, como você conseguiu despertar a sua cabeça, a sua mente, e se ainda não aconteceu, por que não aconteceu? Então, antes de eu começar, eu acho muito válido você se inscrever aqui no canal, porque aqui eu quero fazer um canal onde a gente conversa, onde a gente troca ideias, onde a gente fala, a gente escuta, a gente escreve, a gente conta a nossa história. Esse é o real motivo desse canal, é para a gente trocar essa ideia de despertar, de evolução, de crescimento, de mentalidade, de como sair de um viés negativo para um viés positivo. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Hilton Santana, eu sou o criador do canal Eu Sou Positivo, lá no Instagram, que tem mais de 130 mil seguidores, é uma comunidade que eu criei onde eu não apareço. E agora eu resolvi vir para o YouTube e contar toda a minha experiência. Então, a história que eu vou contar aqui, eu tenho certeza que pode conectar com a sua história e pode fazer você ir ainda mais além do que você já foi, tá bom? Então, fica comigo aqui, que você vai entender um pouquinho como foi que eu fiz para fazer uma mudança, uma virada de chave na minha cabeça. E eu sei que talvez essa mudança, essa virada de chave é o que você está buscando também. Esse é o real motivo de eu ter gravado esse vídeo. Até o sol saiu agora aqui, ó, que maravilha. Vamos lá. Era o ano de 2018, exatamente no mês de outubro. Pense em um cara de 32 anos que nunca teve nada na vida. Pense em um cara de 32 anos que nunca fez nada de valor na vida. 32 anos, trabalhava de tudo que você possa imaginar. 32 anos e só se metia em problemas. E só tinha desafios que não conseguiam resolver. Relacionamento, nunca teve um relacionamento de valor. O relacionamento que durou mais, durou 3 anos. Pense num cara que eu me achava um zero à esquerda. Eu me achava um zero à esquerda. Mas eu estava ali tentando vencer na vida, tentando encontrar o meu espaço e meu lugar, só que fazendo tudo errado. E talvez você esteja nessa posição, nesse momento aí, tentando encontrar o seu espaço, o seu lugar, e às vezes fazendo tudo da forma errada, tudo da forma que você acha que é certa. Porque no momento dos meus 32 anos, até meus 32 anos, eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Eu achava que eu estava fazendo o máximo, o melhor de mim, mas eu não estava. Realmente não estava. Eu não tive minha mãe presente. Minha mãe ficou comigo até meus 5 anos. Dali para frente não tive ela presente. Mas também nunca me envolvi com nada ilícito. Nunca fiz nada de uso de nenhum tipo de substância. E muito disso eu devo à minha avó, que ela implementou em mim aquela coisa da honestidade muito forte. Então, talvez você teve uma avó ou uma mãe que fazia a mesma coisa que a minha fazia. Quando eu chegava em casa com um objeto, um lápis, chegava da escola com um lápis que não era meu, não importa se eu ganhei esse lápis, se eu achei na rua, eu sempre falava a verdade, eu encontrei na rua, ou então alguém me deu, tal pessoa me deu. Não queria saber disso. Você tinha que no outro dia devolver esse lápis, esse objeto. Quem teve uma criação parecida com essa? Essa foi a minha criação. Essa criação tem um lado bom e um lado negativo, como tudo na vida. O lado bom dessa criação é que você automaticamente não vai pegar nada de ninguém.
Porque você desde pequeno for criado dessa forma, você não vai pegar nada de ninguém. Não vai querer se envolver com coisas erradas. Agora, o lado negativo dessa criação é que você se limita. É que você fica sem querer receber dos outros coisas boas. Então, se você não recebe, não pode pegar nada que encontra, não pode receber nada, as coisas, as pessoas não podem te dar presente. Você não vai querer aceitar presente. Você não vai estar receptivo para aceitar presente, porque você foi ensinado que daquela forma você não pode, que tudo que vem para você, você tem que devolver, entende? Esse aí é uma questão mais profunda de merecimento, que depois a gente conversa em outro vídeo. Mas essa foi minha criação, e eu queria saber se algum de vocês também teve esse tipo de criação. Conta aí para mim, escreve nos comentários, eu vou ler os comentários de todo mundo, para poder a gente saber com quem estamos conversando. Vamos trocar ideias. O objetivo aqui é a gente trocar ideia, é a gente se conhecer, tá bom? Depois vocês vão saber mais um pouco com o que eu trabalho, o que é que eu faço, que eu atingi algumas coisas legais na minha vida, que eu considero muito legais. Então, ao longo do tempo, eu vou gravando vídeo mostrando para vocês, e vocês podem utilizar as coisas que eu utilizo para vocês também, em benefício próprio, tá bom? Então, vamos aprender um com os outros aqui. Esse é o objetivo. E aí, esse cara com 32 anos resolve deixar o Brasil e vir para Portugal. Então, 32 anos, eu deixo o Brasil e venho para Portugal. Agora, uma pessoa com a cabeça que eu tinha, eu vim para Portugal sem organização nenhuma, sem entender nada direito. Vim com a cara e a coragem junto com um amigo. E a gente não se planejou, não sabia o que ia fazer. Então, nitidamente, você já percebe que isso aí vai ter que dar mais problemas, mais desafio, mais confusão, mais coisas negativas acontecendo. Olha eu com a minha mente atraindo mais coisas negativas. Só que tem um ponto positivo nisso tudo. Como eu falei para você, tudo tem um lado negativo e tudo tem um lado positivo. Então eu vim para Portugal, fez uma virada de chave na minha vida quando acontece o acidente que eu vou te contar aqui. Mas aí eu vim para Portugal e comecei a trabalhar de tudo que você possa imaginar. Então eu trabalhava com entregas, trabalhava com... tinha aberto a Uber Eats aqui em Portugal, trabalhava com isso, trabalhei com isso, trabalhei muito com obras. Por que eu trabalhava com obras? Porque meu pai é predeiro, então desde pequeno eu trabalhava junto com meu pai, ajudando ele, sempre ajudando. Nunca quis aprender a profissão em si. Se vocês aqui têm uma história parecida com essa, onde seu pai tem uma profissão, você trabalhou com ele, mas você não queria aprender a profissão dele. Esse era o meu caso. Eu não queria seguir a profissão do meu pai, mas sempre trabalhava, então eu era sempre ajudante, um eterno ajudante. Então, depois de meu pai, trabalhei com outros predeiros também, e aí eu fiz um curso de logística, que foi aonde eu comecei a trabalhar com almoxarifado. Alguém aqui trabalhou ou trabalha com almoxarifado, com essas coisas de recebimento de mercadoria? Eu trabalhei com isso no Brasil. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, trabalhei muito com obras. Só que um dia, quando eu estava trabalhando com mudanças, trabalhei muito com mudanças, fazendo entregas e também trabalhando com mudanças. E aí, em um belo dia, trabalhando com essa mudança, aqui em Portugal sempre tem aqueles arcos históricos no meio de algumas ruas e tudo mais. Eu estava com um caminhãozinho passando, e ali no caminho, ali tinha uma placa, tinha a medida que poderia passar por baixo daquele arco. E eu não vi essa placa, não li, ou não quis ver e não quis ler, né? E aí eu passei por baixo e quebrou toda a parte de cima do caminhão. Então deu um estrago no caminhão. Nesse momento aí foi desafiante. Então eu tive que fazer a entrega do material que estava no caminhão e fui para o patrão, né, para o dono da empresa. E aí eu tive que pagar todo esse prejuízo. A forma como eu trabalhava nessa altura era, a gente trabalhava 2 semanas e o patrão pagava 1 semana pra gente. Aí a gente trabalhava mais 1 semana e ele pagava mais 1, então ficava sempre 1 semana na mão dele. Então já tinha um dinheiro meu na mão dele e eu tinha que trabalhar mais não sei quantas semanas para poder pagar esse prejuízo. Mas se fosse tudo até aí, estava até bom. Eu fiquei muito chateado com isso, claro, mais um problema, mais uma vez eu voltando para o meu padrão de escassez, para o meu padrão financeiro, que era muito baixo, mas muito baixo mesmo. Eu sempre vivi no limite, sempre vivi com o mínimo possível, sempre. Foi minha vida toda assim, vivendo no limite e com o mínimo possível. E aí o que é que eu estava fazendo nessa situação? Eu só estava voltando para o meu padrão. Foi um acidente que me fez voltar para o meu padrão. Eu não poderia, naquela altura, ganhar mais do que eu ganhava. Eu não poderia ultrapassar o meu padrão. Talvez
isso que eu estou dizendo para você aqui, você possa se identificar. Todos nós temos um padrão financeiro, que tem um livro que eu li que diz que é o termostato financeiro. Você tem o seu e você não pode passar dessa medida. Então você faz coisas para poder você não passar. E ali eu me envolvi nesse acidente para poder eu não passar esse limite que estava programado para mim. Pense bem na sua vida. Toda vez que você ganha algo a mais, toda vez que vem um dinheiro a mais, toda vez que acontece alguma coisa para você ganhar mais, ou você nem entra naquilo, ou se você entra, você vai lá e se livra do dinheiro. Pense bem aí. Se tiver uma oportunidade para você ganhar mais constantemente, aí que você sabota mesmo. Porque você não pode ter essa quantidade de dinheiro. Então, aparecem coisas inusitadas para você gastar, ou você mesmo gasta. Você mesmo faz coisas que acha que seria a melhor coisa a fazer e na verdade não seria. Ou se envolve em coisas que faz você perder o dinheiro. Jogos, aposta e várias outras coisas. Compra uma coisa que dá defeito no outro dia e não consegue trocar mais, e aí o dinheiro vai embora. Entende? Esse aí é o nosso padrão financeiro que a gente não pode passar. E naquele momento do acidente, eu bati no meu padrão e não poderia passar daquilo ali. Só que as coisas que acontecem sempre podem piorar, né? O que é que acontece? 2 dias depois, eu nunca tinha feito isso, mas eu pego o carro do patrão para vir para casa, levo os outros amigos nossos, funcionários lá que estavam lá, para casa também, era 3 ou 4 pessoas, e no outro dia eu venho de manhã, pego todo mundo e estamos indo para o galpão, onde cada um pega o seu caminhão para fazer as suas entregas. E aí eu vim para esse galpão. Na hora que eu tô indo, tinha chovido a madrugada inteira, a noite inteira. E aí, aqui chama de rotunda, né? Não sei como é que chama no Brasil aí mais, aquele lugar onde a gente faz a volta. Algumas cidades do Brasil chama de balão, outras cidades chama eu não sei, não me lembro direito, né? Mas é onde você faz a volta assim e você pega algumas saídas, né? Aqui chama de rotunda. Aí quando eu tava passando nessa rotunda, aí eu freiei na faixa de pedestre e quando eu freiei eu perdi o controle do carro e a roda bateu no canteiro. E aí amassou a roda. Pronto, mais um prejuízo para mim. Cara, eu fiquei muito chateado com isso. Fiquei muito chateado, fiquei muito nervoso, muito revoltado. As pessoas que estavam no carro ali, todo mundo saiu, tirou o corpo, né, dele, disse que não tem nada a ver com isso, e certo mesmo. Então eu tive que arcar com todo esse prejuízo. Só que eu cheguei em casa muito revoltado, cheguei em casa muito transtornado. A minha mente parece que ia dar um colapso. Eu falei, cara, tem que ter uma solução. Por que eu estou me envolvendo em tanto problema? Por que tanto problema? Por que tanta coisa? Porque as coisas não fluem para mim. Então eu comecei a questionar. Esse aí eu acho que é o primeiro ponto, questionamento. Você tem que começar a questionar a sua vida, a maneira que você vive. Anota aí. Eu preciso questionar a minha vida, preciso questionar a maneira que eu vivo. Então naquele momento, antes eu nunca fiz isso e eu comecei a fazer, questionar. Então eu passei aquele momento que eu cheguei em casa todo questionando. Por que isso acontece comigo? Por que com outras pessoas não acontecem? Por que eu não passo de um patamar financeiro? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Até que eu encontrei na internet, no YouTube, um vídeo. Assim como você encontrou esse vídeo aqui e está me escutando aqui, eu encontrei um vídeo e comecei a escutar uma pessoa. E ela falava de um livro que ela tinha lido, e esse livro ela estava recomendando para as pessoas. E ela disse que era aquele livro de cabeceira para ela. Então eu pensei, ele falou assim, esse livro mudou a minha vida. E esse livro eu deixo na cabeceira e eu leio sempre esse livro. Esse livro é isso, é aquilo, é muito bom porque disso. Eu falei, eu tenho que adquirir esse livro. Eu tenho que adquirir esse livro. E aí a história do livro é muito interessante porque 2 dias depois eu estava com o livro na mão. Eu peguei esse livro e eu vou dizer para você, esse livro mudou a minha cabeça. Esse livro organizou a minha vida naquele momento da minha vida. Aquele livro organizou tudo ali daquele momento, daquele estado mental que eu tinha. Aquele livro me jogou em um estado mental muito maior. Fez eu entender os gatilhos negativos que eu tinha. Fez eu entender a minha responsabilidade, a minha parte. Eu vou gravar um vídeo falando só desse livro e falando o que eu aprendi com esse livro, como eu apliquei e como você pode aplicar também. Eu vou gravar detalhado falando desse livro e como esse livro é poderoso. Mas aqui não dá tempo de falar sobre o livro. Mas o que eu quero dizer para você é que assim, nesse momento, esse amigo que eu vim para Portugal, a gente dividia um quarto. E quando eu estava lendo esse livro, ele falou assim para outro amigo nosso: Hilton tá ficando doido. Hilton sou eu. Hilton tá ficando doido. E ele falou:
Ele começou a ler um livro e está vivendo o personagem do livro. Pense que maravilha. Quando você lê um livro de autoconhecimento, autodesenvolvimento e você começar a viver o personagem, quer dizer que aconteceu uma mudança, uma ruptura na sua forma de pensar, no seu mental. E foi isso que aconteceu comigo naquela época. Eu fiz uma ruptura, eu saí de um estado mental, que eu vou considerar que é um estado mental negativo, de um viés negativo, e fui para um estado mental positivo, de um viés positivo. Então, através desse livro. Esse livro foi o start. A partir daí, eu comecei a ver outras coisas, e encontrar outras coisas e fazer mudanças rápidas na minha vida. Mas esse livro foi um start. Assim como para algumas pessoas, esse vídeo aqui pode ser um start. Você está precisando de um livro que faça essa mudança. Se você já lê livro, você está precisando de alguma coisa que faça uma mudança, uma ruptura do padrão que você está hoje para um padrão mais elevado, ok? Só que assim, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você tenha um chamado aí e não percebeu. Porque eu tive um chamado lá atrás, na minha adolescência. Também vou gravar um vídeo sobre isso. Eu tive um chamado e eu não escutei esse chamado. E eu tive que vir para Portugal, me envolver num acidente para poder despertar, para poder acordar para a vida, para poder perceber que a vida é muito mais nessa caixinha restrita que eu vivia, nesse zero à esquerda que eu era. E aí, com uns 13 anos, se não me engano, 14, eu tive um chamado. Só que era um chamado para exatamente ler um livro que eu vi. E eu falei, eu tenho que ler esse livro. Só que aí, na hora de fazer isso, de adquirir o livro, de pegar o livro, eu fui consultar uma pessoa. E essa pessoa era minha irmã, porque minha irmã era referência para mim. Minha irmã sempre foi mais inteligente. Depois eu conto essa história com mais detalhes. Mas o que acontece? Naquele momento eu fui consultar ela e ela me desencorajou a ir comprar esse livro, a ir fazer essa mudança que eu precisava. Então eu tive um chamado, um despertar ali, e eu não aceitei esse chamado. Eu não fui para esse chamado. E aí eu quero te perguntar, você já teve um chamado onde você não atendeu esse chamado? Em que época da sua vida foi? Será que você está tendo um chamado agora e você não está atendendo esse chamado? Alguma coisa despertou você para algo e você não está indo para esse algo? Eu vou dizer para você, vá, porque se eu tivesse comprado o livro com 13 anos, imagine as mudanças que eu tinha feito, imagine que patamar de vida eu estaria se eu tivesse atendido ao chamado lá com 13, 14 anos. Então, perceba se você não está tendo um chamado agora e você tem que atender esse chamado. Vá do jeito que você conseguir ir, mas vá. E outra coisa, escreve aí nos comentários para mim se por acaso você em algum momento teve um chamado e não atendeu, assim como eu. Estou contando a minha história e eu queria que você contasse a sua. Então, também outra coisa importante, faz a sua parte. Se inscreve aqui no canal para você ser notificado quando trazer outro vídeo, para a gente continuar conversando, para a gente continuar trocando ideias e conversando e trazendo experiências, tanto as minhas experiências como as suas. Aqui um aprende com o outro. Então se inscreve no canal, vai ser muito bom ter você aqui junto comigo, ok? Então depois que eu li o livro, eu posso dizer para você, a minha vida hoje é totalmente diferente daquele Hilton lá atrás. Eu tenho um exercício com a foto que talvez você possa fazer. Eu vou falar aqui por alto aqui nesse vídeo, mas depois eu gravo um vídeo mais detalhado falando. Você tem que pegar uma foto sua de 5 anos atrás, de 6 anos atrás e olhar para ela. Ali você vai ver se você cresceu, evoluiu ou não, ou se você está estagnado, se sua vida está morta. Sem crescimento a vida morre. Então você tem que olhar uma foto sua e falar assim, ó, eu não reconheço mais essa pessoa, eu não sou mais essa pessoa. É isso que você tem que dizer. Então já faz esse exercício da foto, pega uma foto sua de 5, 6 anos, olha para ela e vê se você se reconhece ali. Se você se reconhece ali, eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, você não está crescendo na vida, você está estagnado, está parado. Você realmente precisa crescer, evoluir, precisa fazer uma mudança mental, uma transformação mental. Imagine do cara que estava programado como eu, programado a fazer trabalho braçal, estava programado a ter muita dificuldade, estava programado a não sair de um patamar de renda. Hoje eu trabalho pela internet, algo impossível de eu pensar naquele momento. E foi depois que eu fiz essas mudanças na minha cabeça. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente.
meu estado mental, a forma que eu vejo as coisas é totalmente diferente. Então eu sempre aproveito oportunidades, eu tenho relacionamentos muito bons, eu me sinto muito bem todos os dias. A satisfação pela minha vida hoje é maravilhosa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E você também pode fazer isso para você, mas você tem que fazer essa mudança, esse ajuste mental. Você tem que sair de um viés negativo para um positivo. Hoje eu tenho, como eu falei, eu tenho uma comunidade no Instagram, onde muitas pessoas me seguem e nem sabem que sou eu que produzo conteúdo lá. E tudo aquilo ali são as coisas que eu aprendi, que eu compartilho. E as pessoas são muito engajadas nessa comunidade. E eu tenho produtos lá de elevação mental, de desafios que eu vendo nesse perfil também. Então, eu posso dizer para você que hoje eu tenho várias fontes de renda. E tudo isso veio dessa mudança mental. Você também pode conseguir fazer essa transformação, essa mudança mental. O que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui, e porque eu gravei, é que você não precisa passar por um acontecimento grave, por uma situação negativa para poder você mudar. Você pode mudar agora, você pode mudar quando você quiser, você pode decidir. Eu tomei algumas decisões na minha vida e uma das decisões foi: eu mereço ter uma vida boa, eu mereço ter mais dinheiro, eu mereço ter relacionamentos de sucesso, relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons, eu mereço. Então você tem que merecer, tem que quebrar essa questão do merecimento na sua cabeça. Você tem que sair do automático, entender que toda a sua vida é regida, 95% dela, no automático. Você está sempre no automático. Esse piloto automático é o que você tem que demitir. E quando você demite ele, você constrói o outro, porque você sempre vai ter esse automático operando. Mas você tem que pensar: esse automático está me levando para a vida que eu quero? Ou esse automático está me deixando no mesmo lugar? Essa pergunta você tem que fazer. Você tem que pegar um papel agora e escrever: como é que está a minha vida hoje? E como é que ela vai estar daqui a 10 anos se eu continuar fazendo as mesmas coisas, se eu continuar vivendo do mesmo padrão mental? É tudo sobre a mente. A sua mente constrói a sua vida. Você tem que só observar quais são os gatilhos negativos que estão influenciando as suas decisões. Os gatilhos negativos que faz você fazer o que você faz. Os gatilhos negativos que faz você procrastinar. Os gatilhos negativos que não deixa você enxergar as situações que parecem negativas, mas que tem um lado positivo. E você aproveita esse lado positivo das situações. Então você tem que quebrar esse padrão. O intuito desse vídeo aqui é te alertar, é eu contar a minha história e através da minha história você perceber que você não precisa passar por uma situação negativa para mudar, para fazer a mudança que você pode fazer. Você pode fazer essa mudança aí mesmo agora, pegando uma folha de papel e listando como é que está a sua vida, quais são os seus padrões, o que aconteceu dos seus 0 anos de idade até seus 7 anos, tudo que aconteceu ali é a sua vida hoje. Sua vida está nesse padrão que foi formado ali. Seja de dificuldade, escassez, relacionamento, seja o que for, tá tudo ali. Você tem que olhar para isso e perceber quais são os seus padrões e começar a mudar. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você através da minha história. Hoje você passou a me conhecer mais um pouco, a saber quem eu sou. Tem muitos aspectos da minha história que eu vou trazendo aqui, vou contando. Eu vou falar também em outros vídeos o que é que eu faço realmente, com que eu trabalho, como eu trabalho pela internet, o que é que eu faço. Eu vou trazer outros vídeos, mas eu quero dizer para você que meu objetivo principal aqui é despoluir os pensamentos da maior quantidade de pessoas que eu conseguir. Esse é o meu objetivo, é trazer você de um viés negativo para um positivo. É mostrar para você os padrões negativos que você tem aí na sua cabeça, assim como eu tinha. Eu era uma pessoa negativa, tinha uns padrões negativos e por isso eu atraía para a minha vida situações negativas. A gente não percebe, a gente não reconhece, mas é exatamente assim. Se você enfrenta muitos desafios e não consegue sair deles, se você sempre está atrás de situações negativas, se você não consegue ganhar a quantidade de dinheiro que você gostaria, é porque você está envolvido em um padrão negativo e você tem que sair desse padrão negativo. Então, meu objetivo é te ajudar a sair desse padrão negativo. E eu tenho um desafio para você. Eu falei que eu tenho um perfil lá onde eu não apareço e lá eu tenho um desafio. Eu vou deixar esse desafio para você fazer se você quiser. É um desafio de 7 dias de dieta mental. Não tem nada a ver com dieta de alimentação. É dieta da mente. Ali nesse desafio, cada dia dele são 7 dias. 5, 6, 7. Cada dia dele eu vou te mostrar como você identificar o padrão negativo em relação a uma certa coisa e você quebrar esse padrão e modificar esse padrão. Foi isso que eu fiz comigo ao longo desse tempo. Então,
Tem todos os exercícios estão nesses 7 dias ali. Você vai fazer um por dia e você vai quebrando esses padrão. Eu vou dizer para você, eu tenho total certeza que isso vai te ajudar. Eu tenho total certeza que 99% das pessoas, e talvez você seja uma delas, não conhece esses padrões, porque esses padrões são subjetivos. Esses padrões, eles são inconscientes e está regindo toda a sua vida. Quando você identifica esses padrões, você consegue ir para um outro estado mental e aí você consegue fazer as mudanças que você precisa e você constrói um novo modelo, um novo piloto automático que vai guiar a sua vida de maneira poderosa, ok? Se você entrar nesse desafio e fazer os 7 dias, você vai voltar aqui e vai contar para mim como está sendo a sua mudança, o que é que está acontecendo, como é que você mudou, o que é que você identificou. Além disso, eu vou te dar 2 presentes se você entrar nesse desafio, que é 2 áudios poderosos de uma amiga minha. Essa amiga é incrível, é magnífica. Ela faz áudios de reprogramação poderosos. Esses áudios não são daqui. Não são daqui. Eu tenho total certeza. Os áudios dela são surpreendentes e poderosos. Muito bom. Mas muito bom mesmo. E aí eu vou te dar de graça 2 áudios dela para você, de presente. Um dos áudios é Sugestões Supremas. São sugestões que ela vai jogando ali na sua cabeça e você vai fazer relaxado ou dormindo. Eu faço esses áudios, é poderoso demais. O outro áudio é Escudo Emocional. Esse escudo emocional é muito poderoso. Cara, esse escudo emocional, toda vez que eu faço, eu me arrepio todo. Esse áudio do escudo emocional é muito forte. Eu vou te dar esses 2 áudios, você entrando no desafio de presente para você. Eu quero que você evolua, cresça. Eu quero que você mude a sua mentalidade para a gente conseguir nessa jornada de despoluir os pensamentos das pessoas, tirar as pessoas dos pensamentos negativos e trazer elas para os pensamentos positivos, para poder elas criarem o que elas quiserem na vida delas. E claro, se ela está indo por viés positivo, tudo que ela vai criar vai ser positivo para ela e para todos que estão ao redor. E dessa forma a gente faz a mudança necessária que precisa fazer no mundo, no planeta. A mudança começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. E é por isso que eu estou aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá uma curtida aí, deixa seu comentário. Não esquece de falar alguma coisa. Fala o que você entendeu sobre esse vídeo. Fala se você já teve uma mudança dessa na sua cabeça, se você já passou por um evento desse que eu passei também. Fala alguma coisa, comenta. Seu comentário é muito importante e eu vou responder todos os comentários, ok? Me acompanha aqui, porque em breve eu vou trazer mais vídeos legais para você. Tamo junto, e se você quiser entrar no desafio, eu vou deixar o link aqui para você. Tamo junto!